Oi, gente. Vou terminar o vídeo, né, de geografia da aula do dia 22/6 lá, eu fiz a primeira parte e não deu tempo de gravar a segunda. Então agora a gente vai fazer a continuação daquela explicação da página 44. Na página 45 tá assim: diferentes formas na superfície. Ao observar a paisagem da página anterior, aquela página 44, né, você percebeu que ela tem diferentes formas. Isso acontece porque a superfície terrestre é irregular. Existem áreas mais elevadas, igual eu já havia falado, e existem áreas também mais baixas, né? Outras mais baixas, algumas planas e outras com ondulações, como eu havia falado no último vídeo. A essas variações na forma da superfície do planeta damos o nome de relevo, que eu já havia falado também. Aqui essa página já está complementando aquilo que a gente já havia falado antes, mas eu vou repetir. A essas variações na forma da superfície do planeta damos o nome de relevo. Veja nas fotografias alguns exemplos de paisagem com diferentes formas na superfície terrestre. E aí a gente tem, duas imagens. Uma mais acima, que é a cidade de Medina, em Minas Gerais. Essa fotografia foi tirada no ano de 2016. Logo embaixo tem um glossário, que é a forma da gente descobrir o que significa as palavras. Mas antes de ler, a gente tem que terminar de entender aqui o que o livro está pedindo, né? Está mostrando. As montanhas são maiores elevações da superfície terrestre. O cume delas pode ser arredondado ou pontilhado, e suas encostas cobertas por vegetação ou rocha. Nas áreas mais baixas, ao pé das montanhas, a presença humana é mais comum. E outras áreas, a superfície é plana, geralmente ao longo dos rios e do litoral. Nelas, a ocupação humana com construções e atividades agrícolas e pecuárias, né? A gente percebe aí nessas duas imagens, a primeira imagem de uma cidade onde é plano e tem montanhas, né? Ali ao fundo. E na imagem de baixo, Praia de Cunga, Barra de São Miguel, Alagoas, também no ano de 2016 foi tirada a fotografia. Na imagem abaixo, né, que é uma imagem litorânea, uma área mais ampla, onde a gente também costuma citar, né, falar que a gente mora ao nível do mar, né, onde também serve para poder a gente medir alturas. Então, quando a gente fala de uma área mais ampla, que fica perto dos rios e dos mares, a gente sempre vai se lembrar que é uma área mais plana, né? E quando a gente fala de um lugar que tem variações, ondulações na sua superfície, a gente vai lembrar das montanhas, dos montes e de um local onde a gente tem uma variação, uma ondulação na sua superfície, tá correto? Depois vocês vão ler com mais atenção, mais devagar, né? O significado da palavra cume aí é ponto ou parte mais alta do monte, né? Ou da serra, que são formadas por montanhas, né? Vamos dizer assim, montanha é algo maior, mas montes, colinas, morros, né? São a parte de cima, né? Que as formam, é formada por vegetação, que pode ser as árvores, a grama, né, o capim que a gente fala, né, as plantas rasteiras, as plantas mais altas, as trepadeiras, e também ela pode ser formada só de rocha, pedra, né? Vamos virar para a página 46. Na página 46 também há duas figuras distintas, né? Esta em cima, que mostra também variações na nossa superfície, e aqui como a gente consegue medir, né? Como que elas são diferenciadas. Então, vamos observar que a imagem mostra a plantação de milho e café em uma área serrana, chamada Bueno Brandão, em Minas Gerais, também no ano de 2016. Nas áreas onduladas, as pessoas também constroem moradias e desenvolvem atividades de plantio e criação de animais. As formas de relevo apresentam grande variação de altitude. Para determinar a altitude, usamos o nível do mar como ponto de referência. É o que a gente percebe aqui nessas duas imagens.
Na primeira imagem há plantações, mas também há montes. Ali pode ser criado gado, ovelhas, cabritos, que também são animais que gostam muito de escalar, né? E não atrapalha ter as plantações. Nessa superfície, as pessoas também podem estabelecer suas moradias. Tem gente que gosta de morar num lugar mais amplo, né, mais plano, e já tem gente que gosta de morar em lugares mais altos, como as nossas montanhas aqui capixabas, que são aqui de Domingos Martins, Santa Teresa, são lugares mais altos. Há pessoas que também moram lá, são cidades normais, onde também tem o cultivo de plantas, a criação de gados, de animais e por aí vai. E na segunda imagem, a gente percebe que tem as medidas. Quando a gente está falando de um lugar plano, por exemplo, tem o nível do mar, a medida da altitude em relação ao nível do mar. A gente sempre vai ter como apoio, como início de medição, o nível do mar. Depois vem 200 metros, que é alto, mas não chega a ser tanto. E depois a 500 metros do nível do mar, que já se encontra uma ondulação bem maior, né? Que pode ser considerada uma montanha, um monte, dependendo do local. Então, isso aqui, essas duas imagens servem para a gente ter uma maior proporção, um maior exemplo de visualizar e entender como que o relevo acontece, né? Tanto nas nossas vidas, como que ele influencia, como ele é visto e como ele deve ser entendido, como também e nas outras áreas de moradia, de construção, de plantações, de criações, de gatos, animais e assim por diante. A paisagem em si, né, tanto na área agrícola como na área pecuária, que é a criação de animais, ela pode se complementar, elas podem se complementar. As pessoas podem morar, né, no lugar mais alto e fazer isso tudo que eu havia falado, ou podem morar nas cidades, vamos, por exemplo, perto da parte litorânea, porque é perto das praias, e viver, né, normalmente. As construções podem ser feitas nesses dois ambientes, nessas duas superfícies, e ali os seres humanos, né, e os seres vivos podem viver em harmonia, né? Claro que há formas, né, de a gente se situar ali, né? Apesar de poder morar em um lugar mais alto, é mais dificultoso, né? As pessoas vão ter mais dificuldade para acessar as suas moradias e tudo, mas não é uma coisa que venha atrapalhar a pessoa que queira morar nesses lugares mais altos. Então, nesse conteúdo a gente aprendeu um pouco sobre relevo, né? Sobre as ondulações da superfície da Terra. Eu preciso que vocês respondam a pergunta lá da página 42 e 43, as duas perguntinhas no caderno. Façam a atividade da página 44, que é o jogo dos 7 erros, e depois responder as duas perguntas. E eu preciso que vocês leiam todo este conteúdo, tá? Para que a gente possa fazer as atividades na nossa próxima aula. Eu preciso que vocês tenham entendido nessa nova matéria, esse novo conteúdo, tá? Façam tudo direitinho, prestem bastante atenção, tá? Leiam com calma e até a nossa próxima aula. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.